Seja muito bem-vinda a mais uma pré-aula agora da lição de número 3. Está aqui com a gente a nossa amiga Laura, que estará me ajudando, e também a nossa amiga Ágata. Não vai dar para ver, mas ela está... Olha, botou a mãozinha. A nossa amiga Ágata estará me ajudando ali na hora de gravar o vídeo para mim. A nossa pré-aula é a lição de número 3, mas antes de darmos o início a esta pré-aula, estaremos orando. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estar no Senhor, ensinando da Tua Palavra, falando da Tua Palavra, ensinando, Pai, as Tuas verdades, Senhor. Abençoa cada professor. Amém. A lição de hoje é a lição de número 3. E o título da lição é O Rei Davi. A leitura bíblica se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, do 1 ao 13. Querido professor, estude a palavra do Senhor, estude a leitura bíblica para falar para os alunos. Tem aqui o espaço dos aulas. No espaço dos aulas está escrito assim, vou colocar aí na tela, que a criança compreenda que Deus nos vê de modo diferente das pessoas. Nessa lição, a gente precisa ensinar as crianças que Deus olha diferente como o homem olha para nós. Deus olha diferente do nosso olhar, porque olhamos para a pessoa, muitas vezes olhamos para outra pessoa com o olhar de essa pessoa, essa pessoa ela é alta, ela é bonita. Olhamos muito para a aparência, para o físico. E Deus não, Ele não olha para a aparência. Às vezes a pessoa anda para os cultos, todo arrumadinho, com a Bíblia no braço, mas Deus, Ele sabe se aquela pessoa vive o Evangelho ou não. Então Deus não olha para a aparência, para o que está de fora, mas Ele vê realmente o que está dentro da pessoa. Então o olhar de Deus é diferente do nosso. O espaço da convivência, como é bom estudar a palavra de Deus e ver que o agir do Pai Celeste na vida daqueles que se submetem à sua vontade. Logo no início da semana, reúna os materiais. Aqui vai dizer algumas coisas, que devemos reunir os materiais, orar, buscar o Senhor, buscar ter criatividade, receber bem as crianças, perguntar como elas estão. Então hoje na lição vai falar sobre ovelha, sobre o pastor, sobre o rei Davi. E esse rei, esse que se tornaria rei, ele era também pastor. Antes de se tornar rei, ele era pastor de ovelhas. Eu fiz aqui um boneco de EVA. Você pode fazer de papel cartão. Esse aqui vai ser o rei Davi. Aqui tá solta agora, por quê? Depois eu posso usar para outra lição esse mesmo boneco. Eu posso usar essa lição. Então eu preferi não colar a coroa. Eu fiz de EVA, colei aqui um fio aqui atrás, a gente pode amarrar. E isso também vai servir para fazer modelo para as crianças. Como falar sobre reis e rainhas, a nossa história, essa revista, você pode usar como a coroa. Você coloca o fio, amarra na cabeça das crianças e dá para as crianças levarem para casa como também lembrança da lição. Você pode fazer bem simples, ó. E também vai servir para o meu bonequinho. Eu vou colocar aqui nele, vou amarrar aqui atrás. Terminei de contar a história, tiro a coroa dele. Porque no caso vai falar sobre o rei Davi. Mas antes dele se tornar rei, ele cuidava de ovelhas. Eu fiz uma ovelha bem grande, não tem nada a ver isso aqui. Isso aqui é uma ovelha bem grandona, mas você pode fazer ovelhas pequenas para ficar ao lado de Davi. Você pode fazer o cajado para o Davi. E eu fiz uma ovelha bem grande, onde está o nosso versículo. Leia na Bíblia para as crianças. Leia primeiro na Bíblia e depois você lê o versículo no cartaz. Tá? Aqui na confecção do espaço da Bíblia, na confecção do cartaz, vai ser para a gente fazer na cartolina, fazer uma ovelha e nela escrever o versículo. Eu fiz aqui de EVA.
O nosso versículo é o Salmos 23, versículo 1. Verso 1. Salmos 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, verso 1. Então você vai fazer essa ovelhinha. Você pode grudar na parede. Você pode segurar, colocar, fazer algo mais durinho assim para colocar em cima da mesa. Você vai escolher, tá? Aqui é um exemplo do cartaz. Você pode fazer várias ovelhas desse tamanho para contar a história. Só que antes de Davi, você vai contar que antes de Davi ser rei, se tornar rei, ele era um pastor de ovelhas. Então a nossa lição vai contar sobre pastor. E temos aqui o espaço do louvor. Jesus é meu amigo. E dá um exemplo aqui de onde vai tirar. Eu vou colocar na descrição esse louvor. Eu não vou cantar, mas vou cantar outros louvores. Mas eu vou deixar na descrição para você procurar esse louvor também, que está aqui no espaço do louvor. Então eu quero cantar com vocês. Vamos começar. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o amigo melhor. Melhor, melhor. Jesus é o amigo melhor. Melhor, melhor. Jesus é o amigo melhor. Tem um outro louvor que também diz assim: eu tenho um amigo que me ama. Eu tenho um amigo que me ama. Se você quer também este verdadeiro amigo Jesus, aperte a minha mão e diga amém. Se você quer também este verdadeiro amigo Jesus, aperte a minha mão e diga amém. Tem um louvor aqui, meu bom pastor. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Tem um outro também aqui. Se Jesus é teu amigo, bata palma. Se Jesus é teu amigo, bata palma. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata palma. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bate os pés. Se Jesus é teu amigo, faz uhu. Se Jesus é teu amigo, faz uhu. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faz uhu. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Muito bem. E tem vários outros louvores que falam sobre amigo. Temos aqui os materiais que vamos precisar. Será algodão, cartolina, tesoura, elástico bem fino para prender a máscara, caixa surpresa, um óculos, lápis de cor e lápis. Lápis de cor e lápis de escrever. Temos o espaço da reflexão. No espaço da reflexão está escrito assim: você já experimentou aplicar o Salmo 23 à sua missão?
de professora do maternal, aqui uma pergunta para nós professores. A gente já aplicou o Salmos 23 como nossa missão, porque nós como professoras ou professores da escola dominical temos esse papel como pastor ou pastor das crianças, porque a gente leva a palavra e precisamos guiar essas crianças para mais perto de Deus. Então temos esse compromisso, temos uma atitude como de um pastor de ensinar a palavra de Deus. E se nós não ensinarmos o certo, poderemos levar essas crianças para longe de Deus, para longe da presença do Senhor. E são vidas que irão se perder. Por isso, precisamos aplicar os Salmos 23 na nossa vida, tendo a atitude de um pastor. Ou confiando, ou melhor ainda, confiando em Jesus, confiando no nosso Senhor, que Ele é nosso pastor. E se é alguma coisa, agora eu vou falar algo para vocês, se é alguma coisa que falta no Ministério Infantil, temos um pastor, que ele pode nos ajudar no Ministério Infantil, porque a palavra diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele nos dará sabedoria, Ele nos dará criatividade. Pode estar faltando outros materiais, você não ter dinheiro para comprar alguns materiais, mas Ele dará criatividade para você fazer com os materiais que você tem em casa, com materiais recicláveis. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, o nosso pastor. Temos aqui também o espaço da Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. É o versículo que eu fiz aqui, a ovelha. E você vai fazer o quê? Você vai ter a parte aqui de criar o cartaz, que é em cartolina, papel cartão, EVA. Tem várias possibilidades para você criar esse cartaz. Aqui dá só uma dica. E aqui depois vem a explicação do versículo. Diz para a gente ler o versículo na Bíblia e explicar. O Senhor Jesus é o nosso pastor. Quem é o nosso pastor? Jesus. Ele cuida de nós e não deixa faltar nenhuma das coisas de que precisamos. Mostra o visual da ovelha e repita o versículo. Então manda a gente repetir o versículo. E a gente vai repetindo até que as crianças aprendam o versículo. Então o Senhor, como eu falei, já havia falado, o Senhor é o nosso pastor. E Ele nos sustenta, Ele providencia, nos dá criatividade. Podemos não ter a condição de comprar alguma coisa, mas Deus vai nos dar criatividade, que onde estivermos, se for difícil de comprar materiais, sabemos que não é todo lugar que pode conseguir materiais, como EVA, papel cartão, é mais difícil, mas Deus dá criatividade, Deus dá sabedoria, Deus ensina, mostra o que deve fazer. Esse é o nosso Deus, o nosso pastor. E precisamos também entender que esse pastor, ele traz repouso para a nossa vida, esse pastor traz tranquilidade, descanso. Temos aqui que meditar muito na palavra do Senhor e ensinar para as crianças a palavra de Deus. Além do Davi, da ovelha e da coroa, eu fiz também o chifre com o óleo que será derramado sobre a cabeça de Davi. Eu não fiz o sacerdote, eu fiz somente Davi e o chifre. Mas você pode fazer também o sacerdote e a ovelha. E será derramado, usava assim naquele tempo um chifre, e nesse chifre colocava óleo. E esse óleo era derramado sobre aquele que seria ungido como rei. E foi isso que o sacerdote
o juiz e sacerdote Samuel fez? Ele ungiu Davi como rei. Mas Davi estava onde? Davi estava cuidando de ovelhas. Viu? E Davi não era soldado, não era reconhecido pelo povo, pelas pessoas. Ah, esse é forte. Não. Davi estava ali sem outras pessoas perceberem. Davi estava no campo, Davi estava cuidando de ovelhas, pastoreando ovelhas. Enquanto os irmãos de Davi eram soldados, iam para a guerra, eram fortes, cada um tinha uma qualidade, cada um tinha algo físico, aparentava algo bom para quem poderia ser o futuro rei. Aparentavam ter coragem, aparentavam ter força, aparentavam que poderiam um dia se tornar rei. E Davi estava onde? Cuidando de ovelhas. Davi cuidando de ovelhas. Ele não era alguém forte, ele não era alguém que estava na guerra, mas Deus, ele estava olhando para Davi. E você vai explicar por quê. Saul era o rei do povo de Deus, mas por causa da desobediência de Saul, por Saul ter seguido o seu coração, Saul começou bem. Saul começou sendo obediente a seu pai. Quando ele foi se tornar rei, ele obedecia a Deus, mas depois de um tempo ele começou a querer seguir o seu próprio coração. E por causa disso, porque ele quis seguir o seu coração, ele quis seguir as suas vontades, ele não estava mais obedecendo a Deus. Por causa da desobediência de Saul, por causa que o coração de Saul não estava mais voltado para Deus, então Deus resolveu escolher um novo rei. Porque Saul não fazia mais a vontade de Deus. Saul queria fazer a sua própria vontade. Então precisava alguém que se tornasse rei do povo de Deus, alguém que fosse obediente, alguém que obedecesse a ordem de Deus, alguém que amasse a Deus. E Deus dá a ordem então para Samuel e ungir. Assim como aconteceu com Saul, quem ungiu Saul foi Samuel. Deus também falou para Samuel ungir agora o novo rei. Mas quando Deus falou com Samuel, Deus não disse quem seria o rei. Ele só disse de onde seria o rei. Ele só disse quem era o pai do rei. Quando o sacerdote foi escolher o rei, ele olhou para a aparência dos irmãos de Davi. Esse é forte, então é esse. Esse aqui é de guerra. E ele foi olhando para a aparência. Ele olhou para a aparência, para alguém que ele achava que poderia ser o rei. Mas Deus teve um olhar diferente para Davi. Davi estava tocando a harpa. Olha, todo dia Davi tocava a harpa, cuidava das ovelhas. E olha, Deus estava olhando para ele. Aqui temos alguns visuais. Esse é o kit visuais. Se você puder comprar, é bom você usar nas lições. Mas se você não puder comprar, tá bom. Se você não puder comprar, você faça de EVA, papel cartão, até cartão ou qualquer outro papel que você possa fazer esses bonecos para contar a lição para as crianças. E você vai ensinar que o olhar de Deus é diferente do nosso. Que Deus, ele não olha para a aparência, mas Deus olha para dentro da pessoa. Ele olhou para dentro de Davi. Deus estava olhando para Davi.
e viu o que estava no coração de Davi. Qual era o desejo de Davi? E Deus escolheu. Não foi Samuel. Foi Deus que escolheu quem seria o rei. E escolheu Davi, aquele que pastoreava, aquele que cuidava de ovelhas. Foi esse que foi escolhido para ser o novo rei. Passaram-se muitos anos, depois da promessa, passaram-se muitos anos, Deus usou Samuel para ungir Davi. Mas depois dessa promessa, depois de ser ungido como rei, se passaram ainda muitos e muitos anos até Davi se tornar rei. Ele teve que o quê? Derrotar primeiro o gigante Golias. Viveu outras aventuras bem perigosas. Mas o Papai do Céu sempre ajudou Davi. Quando Davi foi lutar com o gigante, ele pediu a ajuda de Deus. Ele foi em nome do Senhor. Ele foi com a força do Senhor. Ele não estava só. Deus ajudou Davi em todas as situações difíceis. Quando Davi lutou contra o urso, contra o leão, para defender as ovelhas, Deus estava com Davi. Deus deu força para Davi. Quando Davi enfrentou o gigante, o Golias, Deus deu força para Davi. E assim Deus faz com a gente. Ele nos ajuda, Ele nos dá força. Deus está sempre ao nosso lado. Tanto é que o versículo que a gente leu diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é nosso pastor, irmãos, irmãs, professores, professoras. O Senhor é nosso pastor e Ele está conosco. Isso é para nós também, como professores ou professoras. Deus está com a gente e podemos vencer situações difíceis. Podemos vencer. Está faltando condição financeira, está faltando, se as crianças estão faltando, vamos atrás delas. Deus nos dará força, Deus nos dará sabedoria como saber conduzir as crianças para perto do Senhor. Lembre-se, você é professor, você é um pastor, você tem esse chamado para conduzir as crianças para Deus. Deus, Ele te escolheu, professor, para ensinar as crianças a palavra do Senhor. E Ele está olhando para você, Ele está te contemplando, Ele está olhando o que você tem passado e Ele vai te dar força para vencer. Continue no Ministério Infantil, continue lutando por essas crianças, leve a palavra, leve o Evangelho e ensine elas que o Senhor é o nosso pastor e Ele sempre está ao nosso lado, nada vai nos faltar. Temos o Senhor ao nosso lado. Eu quero deixar aqui agradecer você que ficou assistindo até o final desta pré-aula de número 3. Estarei agora orando para dar por encerrado mais esta pré-aula. Espero por vocês, professores, na pré-aula de número 4. Vamos orar. Deus, Pai eterno, nós te glorificamos e exaltamos no teu santo nome, Senhor. Aprendemos muito, Pai, que o Senhor está conosco. O Senhor está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Nos ensine cada dia mais, Pai, a Tua palavra. Ajude esses professores ou professoras para falar a Tua palavra, Senhor, para os pequeninos, Senhor, porque temos responsabilidade de levar o Teu Evangelho, a Tua palavra. Abençoa cada professor, a vida de cada um, Senhor, que está assistindo a este vídeo. Amém. Tchau.